primeiro agradecer a presença de todos que estão hoje, onde teve o evento. Veio muita gente ontem para o evento, e agradecer a presença mais uma vez do Daniel, do seu Rogério, que deu um baita de um apoio para nós aí. Lá o Ronaldo também é um dos nossos apoiadores da Tenda das Tarrafas, quem precisar de coisa em Cachoeirinha. A loja dele é top para essa linha de pesqueira aí. Outro que eu não citei, o Alexandre da... Como é que é o nome da tua empresa, né, Alexandre? Da Hubs Brinks. Trabalha com Sublimação. sublimação, com brindes, caneca personalizada, tapetinho, agora está com uma linha de tapetinho também. Então, o que precisarem, aqui está o nosso amigo, está no grupo da Arena também. O contato dele está lá também. E só agradecer, não tem mais nada que falar. É sempre um prazer, né, estar no meio, ajudando, fazendo alguma coisa. A BR Tour faz o torneio da BR Tour, mas eu ajudo o Marcos, eu e o Ronaldo. Cara, a gente tá sempre junto e não tem parceria, é amizade. Vale a amizade, né? E a turma dentro da pesca é sensacional, né? É um mês. A gente, além de amar pescar, né? Sim. Amar pescar, a gente ama estar no meio dos amigos, né? Eu não quero estar no meio de gente, cara, interesseira, e eu quero estar no meio de amigos realmente que a gente possa confiar e se sentir bem. Então, assim, a gente conhece o Daniel há muito tempo, já se fala pelo telefone, o WhatsApp, e eu digo, a gente era muito amigo já antes de se conhecer pessoalmente, né? E depois que a gente se conheceu, a gente tem muito respeito um pelo outro e muito carinho, amizade. O Daniel é um show, é o que eu digo. Eu já pesquei 4 lugares contigo aí, né? E o Daniel é um show pescando cabeçudo. Agora ali, faz isso, faz aquilo, é coisa que a gente realmente não faz, pescar cabeçudo. A técnica dele é sensacional. Não é, cara, realmente, o cara é muito bom no que faz. E a gente vai ver muito falar dele na internet, ele tem que divulgar mais a marca dele, a pessoa dele. O cara é sensacional e o que ele fala não é bobagem. Cara, a técnica dele é muito boa. O cara é um show pescando. Então, agradecer a ele, né? No estado e fazer essas pescas com a gente aí. E vamos aprender. Vamos aprender agora. Outra pessoa que eu não posso deixar de agradecer é a minha patroa que está lá. Agradece. Quase apanhou. E sem ela, eu não dava conta sozinho. Vem aqui. Sem ela eu não dava conta sozinho. Porque vocês também são um casal, fazem aquilo que gostam. A nossa vida, a minha e da Cris, nós mudamos por causa da pesca. Nós jogamos a nossa vida toda, às vezes talvez ganhar menos, mas tentar viver da pesca, é o que a gente faz hoje. Então é um sonho realizado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? O senhor Rogério, o Marco proporcionou pra gente, quando a gente tem minha esposa no Rio Grande do Sul, para estar aqui perto de vocês. E é um prazer estar aqui, passar a experiência que a gente tem, né? Não que a gente saiba mais do que um ou outro. Eu particularmente pesco carpa há 27 anos, carpa cabeçuda, né? Então a gente já viu, acompanhou a evolução da pesca da carpa cabeçuda durante muitos anos. Assim, agregou também na evolução, assim como aprendeu com outras pessoas também, que às vezes tinham menos tempo de pescaria que a gente, mas conhecem muito também. E o que a gente tenta hoje é mostrar para vocês um pouco dessa técnica, um pouco dessa experiência que a gente tem na pescaria, não só para promover a pesca esportiva, mas também para trazer mais alegria para o pescador. Quanto mais peixe ele pega, mais ele sabe a técnica, mais ele se anima, né, assim, pescar e fica mais contente com a pescaria. Eu vou ensinar para vocês aqui o básico, assim, a montagem do material ali, da sequência da pescaria de carpa cabeçuda. A massa, assim, muita gente também pesca com pastilha. É um processo um pouco mais simples, né? Sim. A massa é um pouco mais detalhista, mas vou mostrar para vocês. E acho que acredito que do comportamento da carpa, algumas situações de pesca, cada um tem a sua dúvida, né? Assim, a sua pergunta a fazer. Aí a gente está aberto ali para ir tirando a dúvida de cada um, que eu acho que é para isso que vocês vieram aqui hoje, para tirar algumas dúvidas, algumas curiosidades que vocês venham a ter, né? Queria mostrar para vocês primeiro aqui a
a pescaria de carpe cabeçuda, né? A montagem. Né? Vou pegar aqui na vara, mas eu vou deixar isso aqui, vocês passando de mão em mão, aí se vocês quiserem dando uma olhada. É um sisteminha. Tirando o EVA vermelho aqui, o restante é a montagem normal, né? Da pescaria de carpe cabeçuda. Eu particularmente acho melhor pescar cabeçuda com molinete, né? De vez a carretilha. A carretilha também, dependendo do tamanho da coxinha, se está pescando com massa ou com pastilha, você vai ter que regular ela ali certinho. Então o molinete eu acho uma pescaria muito mais simples, até porque ela tem um recolhimento mais lento do que a carretilha. E a carpe cabeçuda, como a boca dela é só a cartilagem, você pode acabar recolhendo muito rápido e perdendo o peixe, né? Então o sisteminha aqui que a gente faz, a primeira coisa que vai passar na linha aqui é a chumbada, né? Depois eu coloco sempre uma miçanguinha de um furinho pequeno, onde ela vai parar aqui no seu stop, né? Ou no nó de correr, dependendo do que vocês usam, né? Como vocês estão vendo no sistema. Eu gosto sempre de usar aqui, ó, um engatezinho que já vem com uma miçanga, que é para prender a boia. Porque dependendo se eu quero colocar uma boia menor, ou uma boia maior, ou uma outra cor que eu não estou enxergando do sol, eu não preciso cortar a linha e montar o sistema inteiro. Eu só desengato e engato a boia de novo. Diferente do sistema que vocês estão ali, ó, que a linha foi passada por dentro da boia, né? E às vezes também na água ali com o vento, a boia fica girando, né? Assim, aí vocês veem a linha toda torcida. E dessa forma você já tem o girador aqui, né? Então ele não torce a linha, diferente daquele sistema que está ali. Os dois funcionam, né? Esse aqui é um pouquinho mais aprimorado, né? Depois eu coloco outras miçangas aqui, para justamente deixar a minha boia um pouco mais longe da coxinha. Por quê? Porque às vezes você tem ali, vocês têm aqui a perna do chuveirinho, né? Assim, e às vezes nesse sistema aqui, ó, na montagem, eu quero que minha boia sempre fique mais alta do que a perna do chuveirinho, ó, como vocês estão podendo ver aqui, ó. Porque se eu deixar essa perna mais alta do que a boia, na hora de eu arremessar pode acontecer isso aqui, ó. Ele vai entrar aqui dentro, vai travar, na hora que bater na água esse anzol vai enroscar aqui, ó. E acaba a coxinha na boia não subindo. Ou então ele travando aqui, vamos supor uma pastilha que é mais leve, ele não chega a afundar a boia, mas o chuveirinho fica travado aqui em cima. Então eu sempre gosto de separar essa boia para ela ficar sempre distante, né, da perna do chuveirinho aqui, do anzol lateral. Desse jeito. Né? Uma das coisas também que explicar para vocês aqui, o sistema de boia de cabeçuda, ele funciona desse jeito. Muitas pessoas acham, deixa eu soltar um pouquinho, acham que a boia, vamos supor, no lado, você fez o arremesso, a boia está dessa forma na água, né? O coxinho lá embaixo, o chumbo aqui e a linha indo para a vara, né? Não, mas ele na água não funciona muito bem. Ele funciona sempre assim, ó, reto aqui, ó, paralelo. Ele vai ficar assim na água. A boia vai ficar sempre aqui, ó, sempre em cima do chumbo e essa linha vai vir aqui, ó. É por isso que uma das formas que eu gosto de usar particularmente é sempre o bico da vara para dentro d'água. Não sei quem passou ali se reparou, mas justamente pro vento aqui, ó, que esteja na beirada, não ficar mexendo a minha linha e puxando a minha boia assim para baixo, chacoalhando. Porque às vezes o peixe está tão ali que você vai começar a fazer isso e ele espanta, ele sai. Então eu particularmente gosto de deixar sempre a linha bem esticada, justamente para o vento não ficar arrastando minha boia para um lado para o outro. Se eu tiver o meu chumbo aqui, ó, e a linha estiver frouxa, ele vai ficar arrastando isso aqui, ó, para longe do chumbo na água, né? Às vezes atrapalhando a sua própria pescaria ou a pescaria de um colega que esteja do lado, igual num torneio, tem muita gente. Então sempre vou deixar a linha bem esticada e o bico da vara para dentro da água, para nada atrapalhar no balanço da minha boia. Ô Daniel, questão do peso do chumbo. Eu sempre pesco assim com chumbo pequeno, às vezes mesmo dia de vento, influencia alguma coisa? Influencia. Porque eu vejo que tem uns caras que pescam com uma chumbada dessa grossura. Eu vou tirar só o chuveirinho daqui, daqui a pouco eu me enrosco nele. Sim, vamos supor, você pescar no... Quanto maior a boia que você usa, aqui, vai ter uma maior aderência no vento, vai atrapalhar mais. Se tiver uma boinha bem pequenininha, por exemplo, a pressão do vento exercida nela vai arrastar pouco. Se você tiver um lago que você pega ali 1,5 metro de profundidade, você também não precisa de um chumbo muito grande.
Mas num dia de vento, você usar um chumbo, esse aqui é o de 40 gramas, esse aqui é o de 20, né? Metade, né, do de 40. Se você tiver muito vento, ele vai uma boia maior, assim, esteja para fora da água, o de 20 gramas vai fazer ela ficar, o vento vai arrastar ela. Às vezes você arremessa aqui, aí bate aquele vento pro lado, você olha, a boia já tá aqui, ó. Mas por quê? Porque o vento arrastou a sua boia, não foi o peixe. Então aí eu prefiro usar um chumbo mais pesado. Ou então, vamos supor, você tá pescando aqui, não é o caso da areia, porque né, a profundidade dela é inteira, mas você pega um lago onde você tem várias profundidades, né? Que é o caso do seu pesqueiro. Às vezes você vai cair, tem rampas dentro do lago. Você vai arremessar um chumbo leve para um lago, uma parte mais funda, até o chumbo achar o fundo do tanque, a sua boia vai estar andando para o lado. E às vezes ele é muito leve, ele bate aqui e ele dá rola, o vento joga ele para o fundo, aí ela vai andando e vai embaraçar na outra boia se estiver do lado, do colega. Então vamos supor, um dia de muito vento ou um lago fundo, você tem que usar um chumbo mais pesado. Vamos supor, uma profundidade rasa de lago, 1,5 m, 2 metros, né? E um dia sem vento você pode usar um chumbinho menor. É por isso que a gente usa uma variedade diferente de chumbos, né? Eu, para não ter muito trabalho, sempre uso de 30, que é a metade, né, assim, entre o de 40 e o de 20, eu uso de 30, assim eu não preciso ficar trocando toda hora o chumbo, não tenho muito trabalho. Alguém tem mais alguma dúvida nessa parte da montagem ali? Então seria mais ou menos isso. Ó. E o chumbo aqui a gente usa ele, que é o chumbo poita que a gente chama, né? Porque ele tem esse furo maior, que é justamente para passar aqui pelo stopzinho ali ou pelo nó de correr. Eu não sei quantos de vocês aí pescam com massa ou pescam com pastilha. Quem que pesca com massa aqui? Já? É? Mas já aprendeu certinho a pescar com massa? Mais ou menos, depende muito. Qual é a sua maior dificuldade hoje? Travar mais a massa em dia de vento. Travar mais a massa? Então, travar mais a massa em dia de vento, existe vários fatores, né? Um deles é a porcentagem de água que você coloca na massa, a outra é a pressão da sua mão, e aí outros fatores externos. Aí você pode colocar alguns tipos de produtos para travar a massa, o leite em pó, o açúcar, todos esses ajudam você a travar a massa. Leite condensado também. Só que o leite condensado, o bom mesmo é você diluir ele na água antes, né? Mas eu vou falar pra você que o leite condensado, ele trava a massa, mas ele não trava tanto igual o leite em pó. Mas, na minha opinião, o leite condensado, ele faz você pegar mais carpa do que o leite em pó. Ser mais doce. O leite em pó trava. Quem nunca comeu uma colher de leite em pó, não ficou travado no céu da boca. Mais ou menos isso. Pior é que hoje a gente chegou aqui, bastante gente perguntou como fazia para molhar a massa, dar o ponto na massa. Você pode até pegar um padrão de água ali para você umedecer, mas vai fugir muito, às vezes, da temperatura externa, ou às vezes do sabor da massa também. Uma massa que tem mais corante ou tem menos, ela vai dar um ponto diferente. Uma massa que tem mais corante, ela vai pegar mais umidade, e uma massa, vamos supor, de amendoim, assim, que não tem, ela vai pegar menos umidade. Então depende muito, né? Você pega uma massa branca, por exemplo, ela vai ter que, um pacote de 800 gramas vai mais do que meio litro de água. Agora já uma massa de amendoim vai meio litro de água. Uma massa, vamos supor que tenha corante, uma massa de blue ice ou uma de goiaba, você tem que colocar uma porcentagem menor de água. Então assim, não tem uma conta realmente exata, a gente vê mais ou menos na mão, né? Não é a regra. Eu vou molhar um pouco da massa aqui, massa seca. E aí eu vou mostrar para vocês de duas formas. Eu vou molhar ela aqui, vou deixar ela na umidade antes da gente peneirar. Depois eu explico para vocês o que a gente peneira. Mas vou molhar um pouco aqui para vocês verem. Aí eu vou passar a bacia para vocês ir olhando aí, depois eu vou explicando por que a gente peneira a massa. Então o segredo da massa de carpa também, quem tiver curiosidade, quiser pescar com massa, você nunca pode ficar sovando a massa assim como se fosse uma massa de carpa de fundo ou uma massa de pão, por exemplo. Você tem sempre que misturar a massa desmanchando as pelotas de água que vai ficando assim na massa, né, na farinha, para ir hidratando ela por igual e sempre deixando ela bem soltinha. O que a gente vê muito quando as pessoas estão iniciando a pescaria de carpa é que elas compram às vezes um pote, uma bacia muito pequena, achando que elas vão fazer só um pouquinho.
Mas não é o tamanho da bacia aqui não é pela quantidade de massa que eu vou molhar, é para você ter espaço para você conseguir misturar a massa assim, ó, numa forma circular no fundo da bacia, para você ir hidratando todo o pó sem você ficar dando liga nele. Entendeu? Por isso que eu uso uma bacia grande assim e ela funciona melhor do que uma bacia pequena. Eu vou continuar. E quando você jogar água também, pode jogar mais espalhado assim, ó, facilita na hora de você molhar a massa, né? E deixar ela bem soltinha. Cheirinho tá bom já aqui, tá vendo aqui no meu nariz. Aqui eu já consegui, né? Tem espaço para trás, já consegui hidratar a massa do jeito que eu precisava. Né? Aí, como é que você sabe o ponto que você hidratou? Você vai fazer um pelote animado, dar uma pressionada, ele tem que partir somente onde você cortou ela no meio, assim, ó. Você não pode pegar ela e ela se desfarelar assim, ó, e ela tá muito seca. Então esse aqui, ó, é o ponto certo de umidade que a massa tem que ter para você conseguir pescar. Então por isso que é bom você aprender o ponto da massa aqui, porque depois durante o dia ela vai começar a secar. Se eu te passar uma regra dizendo que um pacote de massa vai 500 ml de água, vai passar meia hora, uma hora, 2 horas, depende da umidade, da temperatura externa, ela vai secar e você não vai mais conseguir pescar. Porque você não entendeu certinho qual é o ponto que a massa tem que ter. Então eu vou passar para vocês pegar aqui, um pacote de 800 pode gramas. ficar à vontade. E botar uma garrafinha de água, Sim. né? Uma vez eu fiz, e daí aparentemente assim, tu pensa assim, bah, estraguei a massa, ficou muito molhado. Aí tu deixa 10 minutos secando, cara, fica no ponto certinho. Eu faço, dá pra você fazer ela de 2 formas, para você deixar ela hidratada no ponto certo. Ou você molha ela, vamos supor, 500 ml de água, para um pacote de 800 gramas, deixa ela bem molhada, espera uns 10 minutos, depois você dá assim, peneira ela ou desmancha os pedaços de massa, aí ela já vai estar no ponto exato. Ou você, se já tiver pressa para pescar, você coloca um pouco menos de água, por exemplo, deixa ela no ponto já ideal para você começar a pescar, daqui uns 5, 10 minutos ela vai secar e você vai ter que molhar de novo. Então existem essas 2 possibilidades. Se você quiser fazer dessa forma, igual eu ensinei no vídeo, a primeira coisa que você chegar na beira do lago é você molhar a massa, né? Certinho, 500 ml de água, deixar a bacia no canto e aí você vai armar suas varas, vai pegar suas coisas tudo certinho, já vai dar esse tempo dela dar esse enxugado dessa hidratada no total, depois só você peneirar e continuar usando. Funciona muito bem, tá Funciona, né? certo. Tá bom. Já é um parâmetro para a pessoa saber a quantidade de água, né? O Daniel, a peneira é importante também, né? Então, a peneira funciona, que nem muitos de vocês já devem ter estudado. A carpa, ela não tem um alimento assim específico, assim, vamos supor, igual um dourado, que ele ataca os peixes menores, né? Ou então igual sei lá, um piau ou uma carpa de fundo, que ela suga os alimentos no fundo do lago, ou então grãos que caem na água e na natureza, ela também chega a comer. Ela filtra plânctons. Então, quanto mais fina for a massa, e como ela se dissolver mais partículas menores dentro da água, é o que vai atrair mais a carpa. E a carpa em si, se você não peneirar a massa, você também vai pegar. Mas ela vai, vocês viram ali que tem vários pelotinhos de massa. Vai começar a cair aqueles pelotinhos de massa, ela não vai atrás daquilo. Ela vai tentar pegar só os pozinhos que está saindo. Então se você peneira a massa, você transforma mais a massa naquela nuvem, naquele pó, e aí sim você consegue atrair mais a carpa perto do chuveirinho, que é onde tem o anzol, que é o que você precisa para pegar o peixe, né? Obrigado. Então a gente sempre peneira a massa justamente para desmanchar esses flocos, que é essas pelotas que vocês estão vendo aqui, ó. Né? A gente sempre peneira para desmanchar esses pó. Eu vou peneirar só um pouco aqui para vocês, só para chegar a fazer uma coxinha. Pronto.
Pra vocês verem, se vocês não peneirar também vai funcionar, ó. Pode ver que não sobra nada na peneira, ó. Né? Porque a massa em si, ela já é fina por um todo, né? Aí se vocês quiserem ver, ó, ela dá uma outra... É diferente, ó. Se quiser passar aí também pra vocês verem. Toda cabelinha. E isso ajuda a distribuir um pouco a umidade da massa. Sim, porque Peneirando. esse nada mais é do que esses pelotes de massa que fica, é onde tem a maior concentração de água, né? Sim. E os mais soltos é onde eles estão um pouco mais secos. Vou peneirar esse restante aqui, fazer a coxinha enquanto eles passam ali a outra bacia. E o cara não consegue pulverizar água igual em todo que é lugar. Vai ficar uma Não. parte da massa mais seca, outra mais molhada. Sim. De repente tu monta a coxinha com uma parte que está mais molhada, uma mais seca. Usando assim, vamos dar um exemplo de fazer um bolo. Você usa a batedeira justamente para você distribuir o líquido, ou uma máquina de bater pão. Aqui a gente usa a peneira. É um método muito simples de você conseguir espalhar bem a água por toda a sua massa, deixar ela toda por igual, uniforme. Aí aqui, ó, eu acho que quem de vocês aqui não foi fazer a massa no chuveirinho, foi arremessar e estourou a coxinha. Acho que bastante gente, eu também estourei muito a coxinha, até conseguir arrumar um jeito de não estourar. O meu jeito de fazer a coxinha, deve existir outros também, outras pessoas, mas o meu jeito de não estourar a coxinha é assim, se vocês pegarem a massa ali solta, nada mais tem dela tá solta, ela também tem muito ar dentro dela, né? Então o que eu gosto de fazer é assim, eu pego uma pequena porção de massa, que é o que eu preciso só para encapar a mola do chuveirinho. Aqui eu já aperto, ó, e já tiro uma quantidade de ar que eu posso aqui. Aí eu coloco a massa, justamente, ó, para cobrir só a mola. E vou apertando, vou girando e vou apertando, comprimindo ela na mola, a massa, até eu conseguir tirar a maior quantidade de ar que eu posso aqui da massa, né? Pressionando. Isso aqui é a base da minha coxinha. Tá vendo? Ela envolveu toda a massa, tá dura, ó. Aí o que eu faço? Eu venho e vou encapar ela. Diferente do que eu pegar uma quantidade de massa e tentar já fazer uma coxinha por inteiro. Se eu tentar fazer uma coxinha por inteiro, aqui por fora parece que ela tá dura, mas se você quebrar, o núcleo não tá tão duro como a parte de fora. É aí onde ela estoura no alto, porque é onde tem a mola, que é o que segura a massa, ela não tá dura, ela tá mole ainda, por isso que ela estoura. Isso. Então a gente faz assim, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, não que seja uma regra, mas para quem tiver curiosidade também, eu sempre gosto também de colocar essência assim nessa parte da coxinha, porque eu acho que sempre ajuda você a pegar mais peixe, principalmente no dia que o peixe está manhoso, né? E também ajuda a grudar aquela camada, mas não necessariamente você precisa fazer isso, você pode fazer sem também, vai dar certo do mesmo jeito. Mas aí eu venho encapando aqui, ó, venho jogando o farelo da massa aqui, ó, pressionando, vou girando na mão aqui, ó, aí a coxinha, vou pressionando, tá vendo? E aí você vai dando o tamanho da sua coxinha de acordo com a sua necessidade, do que você acha melhor para você. E aí você vai pressionando, vai apertando. Esse apertar aqui da mão, você tem que pressionar ele até um ponto que você vê que ele está duro, que ele não vai rachar também do alto. Mas aí vamos supor, você quer que ele dure mais tempo na água, o que nós estávamos conversando aí, você vai apertar um pouco mais. Você quer que essa parte se desmanche um pouco mais rápido, você vai pressionar, né, para você tirar o ar, mas com uma pressão da mão menor, para ela se desmanchar mais rápido, né? E aqui essa coxinha, como tem aquele núcleo mais firme no meio, então ela não vai estourar no arremesso. Outra coisa que isso ajuda na eficácia da massa, eu vou quebrar um pedaço para vocês verem. Essa parte de cima, por mais que eu me esforce, ela nunca vai ficar tão comprimida quanto aquela parte de baixo. Então quando isso aqui cair na água, essa massa de cima vai se dissolver mais rápido do que aquele núcleo. Eu vou quebrar um pedaço aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, aqui embaixo, ó, tá aquele núcleo que eu fiz. Essa massa vai dissolver mais rápido e vai espalhar uma névoa de massa mais rápido na massa.
aonde a carpa vai vir aqui, ó, que às vezes ela está mais longe, ela vai vir sugando aquele pó porque ela encontra uma facilidade maior, uma quantidade de pó assim, mais rápida na água, que está se dissolvendo mais rápido. Conforme essa parte aqui vai sumindo na água, vai se desmanchando, ó. Agora achei o núcleo aqui certinho, ó. Conforme ela vai se desmanchando, ela já pegou o gosto pelo produto, assim, pela massa, ela está se alimentando, só que cada vez que vai chegando aqui mais perto do núcleo, a quantidade de pó que vai se espalhando é menor. Então ela vai chegando cada vez mais perto, que é onde ela acha aqui, ó, os anzóis laterais aqui, ou o anzol de baixo. Não sei se alguém de vocês já notou, mas que nem pescando com massa, você joga a massa na água, não chegou ainda nesse núcleo, começou a se dissolver, e você já pegou a carpa, na maioria das vezes ela vem por aqui, ó, porque aquele pó todo tá caindo, aí ela vem passando e já leva aqui. Mas quando você pega chegando nesse núcleo, você pega geralmente pelo anzol lateral, porque é quando ela tenta encostar a boca aqui no núcleo para pegar. Por isso que o anzol lateral, ele sempre tem que estar assim, ó, 1 a 2 dedos para baixo do final da sua coxinha, porque é justamente de onde ela vem com a boca, porque pode ver que ela pega sempre nessa parte superior na maioria das vezes. Então é assim que ela pega. Por que agora, eu vou explicar, por que eu gosto de usar a essência nessa parte? Porque quando começa a dissolver aqui, que ela, quando chega nessa parte, que ela vai ter que encostar mais a boca aqui para comer, essa parte está saindo menos pó, a essência faz ela vir com mais vontade ainda nessa parte do meio, assim ela achando o anzol. Não sei se tinha alguém perto ali quando eu estava pescando aqui, peguei umas carpas. Pode ver que quando eu pego a carpa sempre volta isso aqui junto, ó, porque foi no ponto exato da onde ela pegou isso aqui. Eu tenho um tempo assim, eu acho que a minha coxinha ela tem que durar 1 hora na água, que é o tempo exato assim que eu acho que funciona melhor para pegar o peixe. Só que 1 hora não é a coxinha inteira, 1 hora é só essa camada. Quando essa camada já toda se dissolveu, tem que dar mais ou menos 1 hora. Isso aqui ela volta inteira. Porque depois que ela já acabou toda aquela camada que dissolve mais rápido, e já saiu toda aquela essência que eu joguei por fora, e a carpa não pegou até aquele exato momento, no finalzinho aqui ela não vai pegar, porque não tem mais atrativo nenhum, tá soltando pouco pó, então eu entendo que já não preciso perder tempo, eu já recolho e troco de novo, entendeu? Essa é a forma que eu gosto de pescar, que eu entendo como a melhor forma para mim pescar a carpa cabeçuda. Aí quis passar um pouco para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Não sei se eu falei muito rápido também. Alguém tem alguma dúvida aí? Então tá bom. Aí você tinha, como é que você chama mesmo? Justo. Ô Gil, você tinha me perguntado pra mim da parte de travar a massa, né? Aí hoje como você tá travando a massa quando você precisa? Hoje no começo foi na massa, depois foi na pastilha mesmo. Não, assim, quando você quer travar a massa. Eu molho um pouquinho mais. Hoje não tem pó de sorvete, às vezes boto um pouquinho de pó de sorvete. O pó de sorvete ajuda também. Eu também já usei, eu uso de vez em quando. Mas o que eu não gosto muito do pó de sorvete é porque ele tem alguma química. Então geralmente às vezes ele não ajuda, mas assim atrapalha. Então por isso que eu também não gosto do leite em pó muito para travar massa. Eu prefiro o açúcar. Porque o açúcar, né, por mais que pra gente faça mal à saúde, mas ele tem menos química. Então o açúcar você pode usar ele de 2 formas, por exemplo. Você pode usar ele só para turbinar a sua massa, como você pode usar ele para travar a sua massa. Aí você vai perguntar, mas como, né? Como que eu vou usar ele para turbinar e não travando a massa? Se você pegar a bacia de massa assim, depois que você já peneirou, molhou, hidratou, peneirou, você joga o açúcar por cima e faz a sua coxinha. Ele não vai influenciar de deixar a massa travada e vai fazer ela dissolver assim, no mesmo, e vai deixar ela mais doce e vai atrair mais a carpa. Agora, se você quiser travar a massa, seja com leite em pó ou com açúcar, você vai colocar ele na massa seca, vai misturar, aí sim você vai acrescentar água, mesma coisa do pó de sorvete. Se você quiser colocar o pó de sorvete sem travar a sua massa, você coloca ele depois da massa pronta. Se você quiser aquele, assim, além de ajudar você a pegar mais carbo, mas também deixar a massa mais travada, você molha ele primeiro. Você coloca ele e depois molha ele junto com a massa. Alguém tem mais alguma dúvida? Qual é a proporção de açúcar que você usa na massa? Aí depende muito, vamos supor, se eu estou usando ela, eu gosto de deixar ela 1 hora na água. Se eu vejo que ela está durando, vamos supor, 40, 45 minutos, e eu tenho, vamos supor, um pacote de massa de 800 gramas que eu molhei, eu coloco metade de uma mão assim de açúcar na massa. Agora se está ventando muito e minha coxinha tinha que durar 1 hora, está durando, vamos supor, 30 minutos, aí eu vou colocar uma mão cheia de açúcar, por exemplo, ou de leite em pó. Aí vai muito de você ver o que você consegue. Às vezes você coloca, mas aí eu coloquei muito açúcar ou muito leite em pó, agora eu travei a massa demais. Aí o que eu faço? A mesma massa que você peneirou, você já molha ela, peneira, por mais que ela esteja travada. Aí você pega um pouco de massa seca, coloca por cima, igual você fazer com açúcar e mistura. Até que na hora que você fizer a coxinha, aquela massa que está seca,
pó seco que está envolvido no meio vai começar a molhar e vai fazer dissolver mais rápido. Aí você controla dessa forma. Entendeu? Mais alguma pergunta? A questão de colocar a ração moída junto na massa de carne. Tudo isso aí é um ingrediente de turbinar a massa. Mas ela conhecia na questão de travar mais, soltar mais, acaba soltando mais. Não, né? não necessariamente. Tudo que você usar para turbinar a sua massa, que seja seco, que seja pó, seja ração, seja o açúcar, seja o pó de sorvete, seja o leite em pó, tudo que você colocar vai ser aquela regra. Se você colocar na massa seca e molhar, vai travar a massa. Se você colocar depois da massa já molhada e peneirada, não, você só turbinou a sua massa, você não travou ela. A ração é a mesma coisa. Se você molhar ela primeiro, você vai travar um pouco a massa. Se você colocar ela depois, não. Até porque a ração, ela, por mais que você moer ela, ainda vai ficar pequenos flocos. Aí vai ser igual você jogar a massa mais seca depois para soltar. Se você jogar a ração seca por cima da massa, vai fazer o contrário, vai soltar mais a massa. E eu acredito que também você colocar a ração depois da massa peneirada ajuda, porque a ração de peixe, não sei se já pegou, se você pegar ela seca e cheirar, ela tem um cheiro. Se você molhar, ela tem outro. Aquela expansão de cheiro vai ser melhor se você colocar ela seca na sua massa já peneirada. Quando ela cair que ela começar a molhar, ela vai soltar mais o cheiro da ração. Aí atrai mais o peixe. Eu prefiro dessa forma. Mais alguma pergunta?